Você recebeu uma indicação médica para realizar uma fertilização in vitro, mas o custo do tratamento está fora do seu orçamento? Talvez exista uma alternativa que muita gente ainda desconhece, que é a de utilizar o saldo do FGTS para custear o procedimento. Mas atenção, isso não significa dizer que basta você acessar o aplicativo e solicitar o saque. Na grande maioria dos casos, a liberação ela depende exclusivamente de uma autorização da Justiça. Nesse vídeo, eu vou te explicar melhor quando essa possibilidade pode ser analisada, quais são os documentos necessários para isso e como funciona o pedido para utilizar o FGTS na fertilização in vitro. Eu sou Evilásio Tenório, advogado desde 2011 e com atuação em direito da saúde, e ajudo pacientes a compreender os seus direitos diante das dificuldades de acesso a tratamentos médicos. Se você está tentando engravidar e recebeu uma indicação para realizar uma fertilização in vitro, acompanhe esse vídeo até o fim, porque uma informação importante pode fazer toda a diferença. Em determinadas situações, até o FGTS do cônjuge ou do companheiro pode ser utilizado para custear o tratamento. O FGTS pode ser utilizado para fertilização in vitro? A primeira coisa que você precisa entender é que a lei do FGTS ela estabelece diversas situações nas quais o trabalhador ele pode movimentar o saldo que está lá depositado na conta dele. Entre elas está a demissão sem justa causa, a aposentadoria, a aquisição da casa própria e determinadas situações que são relacionadas a problemas de saúde. A fertilização in vitro, no entanto, ela não aparece expressamente nessa lista. E é justamente por isso que, quando alguém procura a Caixa Econômica para solicitar a liberação do FGTS com a finalidade de pagar a fertilização, o pedido normalmente é negado. Mas essa negativa administrativa da Caixa, ela não significa necessariamente que a discussão sobre o assunto acabou. A Justiça Federal ela tem reconhecido em diversos casos que as hipóteses previstas na legislação do FGTS podem ser interpretadas de uma forma mais ampla quando estão envolvidos direitos fundamentais, como a saúde, a dignidade da pessoa humana e o planejamento familiar. Ou seja, mesmo sem uma previsão específica na lei, pode ser possível obter uma decisão judicial autorizando o saque para pagar a fertilização in vitro. Por que a justiça pode autorizar esse saque? A lógica ela é bem simples. O FGTS ele tem uma finalidade social. Ele foi criado para oferecer uma proteção ao trabalhador diante de determinadas situações relevantes da vida. Quando uma pessoa ou um casal enfrenta dificuldades para engravidar, recebe um diagnóstico médico e precisa recorrer a um tratamento de reprodução assistida, essa situação ela ultrapassa a ideia de uma simples escolha pessoal. Dependendo do caso, nós estamos falando de uma condição de saúde que compromete diretamente o exercício do planejamento familiar. A infertilidade pode decorrer, por exemplo, de baixa reserva ovariana, alterações nas trompas, endometriose, fatores masculinos, perdas gestacionais ou outras condições identificadas pelo médico que é responsável pelo acompanhamento do paciente. Quando a fertilização in vitro ela é indicada como tratamento necessário e o paciente ele não consegue pagar com recursos próprios, a justiça ela pode analisar sim se a utilização do FGTS é compatível com a finalidade social desse dinheiro. Mas é importante deixar claro, não existe liberação automática e cada situação precisa ser examinada individualmente na justiça. Quais situações podem fortalecer o pedido? Alguns elementos costumam ser especialmente importantes. O primeiro é a existência de um diagnóstico médico que explique a dificuldade que a pessoa está tendo para engravidar. O segundo é uma indicação expressa no laudo da fertilização in vitro como o melhor tratamento para aquela situação. O terceiro é você comprovar o custo do procedimento com orçamentos de clínica, com orçamentos de médicos. E o quarto é a demonstração de que a utilização do FGTS é necessária para viabilizar o tratamento, ou seja, demonstrar que você não é capaz de pagar o tratamento com seu próprio salário, com a sua própria renda. Também pode existir um fator adicional muito relevante que é a urgência. Em alguns casos, a idade da paciente ou do paciente, a redução da reserva ovariana ou a progressão de determinada condição médica podem indicar que o adiamento do tratamento para outro momento pode reduzir muito a chance de êxito.
Quando isso acontece, é fundamental que essa informação esteja de forma clara no relatório médico. Não basta apresentar um documento dizendo que o paciente precisa realizar a fertilização in vitro. Quais documentos são necessários? De maneira geral, o pedido ele deve estar acompanhado de documentos pessoais, do extrato atualizado do FGTS e do relatório médico completo. Esse relatório médico ele deve explicar claramente o diagnóstico da pessoa, o histórico desse paciente, os tratamentos que eventualmente foram realizados e deve conter claramente a indicação da fertilização in vitro. Também é importante apresentar exames relacionados à condição de saúde e um orçamento detalhado da clínica responsável pelo procedimento. A depender da situação, podem ser necessários documentos que demonstrem a dificuldade de custear o tratamento com recursos próprios. Se houver um pedido administrativo apresentado à Caixa, a negativa ou outro registro da solicitação também pode ajudar a demonstrar a resistência à liberação, como aquele canhotozinho que você recebe quando vai ser atendido. E quando o saldo utilizado pertencer ao marido, ao companheiro, à esposa, é necessário comprovar uma relação familiar e explicar a vinculação daquele tratamento ao projeto reprodutivo do casal. O FGTS do marido ou da esposa também pode ser utilizado? Essa é uma dúvida muito comum. A resposta é que, dependendo das circunstâncias, sim. Existem decisões judiciais que autorizam a utilização do FGTS de um dos integrantes do casal para custear a fertilização in vitro. Isso acontece porque a dificuldade de engravidar e o planejamento familiar não dizem respeito unicamente a uma pessoa. Se o tratamento ele integra um projeto familiar compartilhado e existe documentação médica demonstrando a necessidade daquele tratamento, é possível sim pedir a liberação do saldo existente na conta vinculada do cônjuge ou do companheiro. Mas, novamente, isso depende da análise dos documentos e das particularidades de cada caso. Uma pessoa solteira também pode fazer o pedido. Também pode haver uma discussão judicial quando a pessoa que pretende realizar o tratamento não é casada ou não vive em união estável. O planejamento familiar e os direitos reprodutivos não devem ser tratados como direitos exclusivos de casais. No entanto, a viabilidade do pedido depende de fatores como a indicação médica, a situação de saúde, a necessidade do procedimento e a documentação apresentada. Por isso, não é possível afirmar que qualquer pessoa solteira conseguirá sacar o FGTS apenas porque deseja realizar uma fertilização in vitro. É necessário demonstrar de forma concreta por que aquele tratamento justifica a liberação do recurso. Como funciona o processo? O primeiro passo é reunir a documentação médica e verificar o saldo disponível no FGTS. Depois, deve ser avaliada a apresentação de um requerimento feito diretamente na Caixa Econômica Federal. Como a fertilização in vitro não está expressamente prevista entre as modalidades administrativas de saque, é comum que a instituição se recuse a liberar o valor. Diante dessa negativa, pode ser proposta uma medida judicial para solicitar uma autorização de levantamento dos recursos. Em regra, essa discussão ela acontece na Justiça Federal, porque ela envolve a Caixa Econômica Federal. Dependendo da situação, também pode ser analisado um pedido de urgência, especialmente quando existe documentação médica que demonstre que a demora pode comprometer o tratamento. A possibilidade de uma decisão antecipada, porém, depende das particularidades do processo, das restrições legais aplicáveis e do entendimento do juízo responsável. O valor solicitado ele deve ter relação com o orçamento apresentado e com o saldo disponível na conta do FGTS. Existem decisões favoráveis? Sim, muitas. A Justiça Federal já autorizou, em diferentes situações, o levantamento do FGTS para custear tratamento de fertilização in vitro. Em um dos casos, foi permitida a utilização do saldo pertencente ao marido para viabilizar o tratamento do casal. Em outro, uma mulher com diagnóstico de infertilidade obteve autorização judicial após demonstrar a necessidade da fertilização in vitro e a urgência relacionada à sua condição reprodutiva, já que ela é uma pessoa com mais de 40 anos. Essas decisões mostram que a ausência de previsão expressa na legislação, ela não impede, por si só, a análise judicial do pedido, mas elas não significam que todos os casos terão o mesmo resultado. O reconhecimento desse direito depende principalmente da consistência da documentação médica, da necessidade do tratamento e da fundamentação que é apresentada na justiça. Se você receber uma indicação para realizar uma fertilização in vitro, tem saldo no FGTS
e tem enfrentado dificuldade para custear o tratamento, pode ser importante avaliar se o seu caso reúne os elementos necessários para solicitar a liberação dos recursos do FGTS. O fato de a Caixa negar o pedido administrativamente não significa necessariamente que o saque é impossível. Em determinadas situações, a Justiça pode reconhecer que o FGTS tem que cumprir a função social dele e contribuir para a proteção da saúde, da dignidade e do planejamento familiar.